Glórias ao Senhor. Quero mais uma vez cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Abra mais uma vez vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no mesmo capítulo, número 16. Como nós já lemos, eu quero só fazer menção do versículo de número 31. Versículo de número 31. Atos 16, versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Vocês podem repetir comigo este versículo de número 31? 1, 2, 3. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Meus irmãos, é uma palavra um tanto quanto conhecida dos nossos corações, mas foi esta que o Senhor ministrou ao meu coração nesta noite. Se tem alguém ou uma pessoa para falar sobre salvação, sobre transformação, sobre redenção, esse alguém é o apóstolo Paulo. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo de número 9, que este homem era um perseguidor da igreja do Senhor. Este homem era um homem que açoitava os cristãos, que perseguia os cristãos, com um único objetivo, de tentar paralisar o evangelho do Senhor. Só que há uma palavra em Êxodo, se eu não me engano, no seu capítulo de número 13 ou 13, que diz que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguição, quanto mais açoites, quanto mais levantes, mais a igreja do Senhor crescia. Desde o Antigo Testamento é dessa maneira. Chegando aqui em Atos dos Apóstolos era da mesma maneira. Quando Pedro pregava, multidões se rendiam ao Senhor. Quando Pedro pregava ali Jesus Cristo, multidões se rendiam, multidões se arrependiam, multidões se prostravam aos pés do Senhor. Resultado de um evangelho bem pregado, de uma palavra bem ministrada. Porque se tem algo em que o evangelho é pautado, é na vida, no evangelho e no ministério de Jesus Cristo. Se tem algo em que a igreja é pautada, a igreja cresce, é quando nós pregamos e anunciamos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E era esse evangelho que os apóstolos vinham pregando. Ali no seu capítulo de número 12, vai relatar um acontecimento, quando os romanos se levantam contra a igreja, eles matam Tiago, e ali eles veem um resultado, aos olhos deles, um resultado bom para eles, porque eles queriam paralisar o evangelho, e quando eles matam Tiago, eles causam um impacto na igreja, porque por mais que nós cremos e acreditamos em Jesus, existem alguns cenários que nos amedrontam, nos causam medo, nos causam pavor, e como foi dito aqui, alguns cenários que até nos trazem dúvidas, e isso é normal. Nós somos humanos, nós somos limitados demais para entender o trabalhar do Senhor Jesus Cristo. E ali no capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que matam Tiago, e ali a igreja entra num conflito com eles mesmos. E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a morte de Tiago? Logo após a morte de Tiago, aos olhos dos romanos aquilo foi agradável, eles continuam a sua empreitada. E ali eles vão até Pedro e prendem Pedro, um homem influente, um pregador da palavra, um apóstolo. E ali eles prendem Pedro com um único objetivo: matar Pedro também. E a palavra diz que enquanto Pedro está indo para a prisão, há um decreto na terra, há um decreto humano, que pelo amanhecer Pedro também seria morto, assim como Tiago foi. Mas enquanto existem decretos na terra, o céu já estava se movimentando em favor de Pedro.
Porque não há decretos terrenos que fiquem de pé diante de uns céus que se movem em favor da sua igreja e do evangelho de Jesus Cristo. Porque enquanto havia um decreto na terra para tentar paralisar, para diminuir o crescimento do evangelho, Jesus Cristo já estava entrando com providência na vida de Pedro e no crescimento da igreja do Senhor. A palavra diz que quando Pedro é preso, Pedro é cercado por uma alta segurança. Pedro é colocado num presídio de segurança máxima. A palavra diz que Pedro era cercado por 4 quarternos de soldados. Isso significa que Pedro era cercado por 16 soldados dentro de uma prisão. A Bíblia não fala se Pedro, ele era um exímio guerreiro, um exímio soldado. Pedro não era isso. Pedro era um apóstolo. Pedro era um pregador da palavra. E aí eu te pergunto, irmãos, qual a lógica de 16 soldados, de uma segurança máxima, tentar segurar um homem que não tinha uma arma, um homem que não tinha uma bomba, um homem que não era um soldado, mas os soldados entendiam que Pedro era homem de Deus, que Pedro vivia milagres, que Pedro conhecia o Deus que ele servia. A palavra diz que mesmo com a igreja aflita, com a igreja sem saber o que fazer, e eu quero abrir um parênteses para falar sobre isso. Ontem nós estávamos ali no setor de número 7 e o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20, vai dizer sobre um homem chamado Josafá. A palavra diz que Josafá era rei de Judá. E ali no versículo de número 1 de 2 Crônicas, a palavra vai dizer que o povo de Judá era cercado por 3 reinos. E isso aos olhos humanos, porque 3 contra um reino é totalmente uma desvantagem. Havia uma desvantagem. Quando Josafá vê aquela desvantagem, recebe aquela notícia, prontamente abala a sua estrutura humana. A palavra diz que quando Josafá fica sabendo dessa empreitada, Josafá teme. Só que a palavra diz: e temeu Josafá e pôs-se buscar ao Senhor. O problema não é temer, o problema não é ter medo, o problema é não saber a quem recorrer. Josafá temeu, teve medo, mas ele sabia o caminho da oração. Josafá teve medo, mas ele sabia o caminho da consagração. Josafá temeu, mas ele sabia em quem ele cria. A palavra do Senhor vai dizer que prontamente Josafá coloca todo o reino para jejuar e orar ao Senhor. E mais à frente Josafá faz uma oração sincera ao Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei de que maneira agir. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei como o Senhor vai nos livrar. Porém, os meus olhos estão postos em Ti. O cenário é desfavorável. O cenário é difícil. O cenário, aos nossos olhos, até é impossível. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. A palavra diz que quando Josafá faz esta oração, no versículo de número 14 de 2 Crônicas, capítulo 20, a palavra diz que veio o Espírito. Depois da oração sincera, primeiro ele teme, depois ele busca o Senhor, depois ele ora, coloca o povo para jejuar, e aí somente no versículo 14, vem o Espírito do Senhor sobre a congregação. Vem o Espírito do Senhor sobre o profeta Jaziel. Jaziel se levanta no pátio novo, diante de uma congregação rendida, diante de um povo prostrado. Vem o Espírito do Senhor e usa o seu profeta
alerta: Josafá, não temas, porque nessa peleja tu não terás que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor, e vede o livramento do Senhor. O resultado para um cenário desfavorável continua sendo a oração. O resultado para um cenário desfavorável continua sendo a nossa consagração ao Senhor. O céu se move diante de um coração quebrantado. O céu se move diante de um coração contrito. Falando de Atos capítulo de número 12, Pedro estava preso, cercado de soldados, cercado por uma segurança máxima, portas de ferro. Só que a palavra diz que Pedro descansava e dormia dentro daquela prisão. Porque mesmo numa tempestade, mesmo num cenário desfavorável, quem sabe o Deus que serve descansa e confia, descansa e confia, descansa e confia. Mas Patrick, o vento está balançando o meu barco. Descansa e confia. Porque o Deus que eu e você serve nunca perdeu sequer uma guerra. E esse Deus que nunca perdeu guerra também nunca perdeu o controle da situação. A palavra vai dizer que enquanto Pedro estava preso, uma igreja que estava ferida com a morte de Tiago, uma igreja que estava entristecida com todos os acontecimentos daquele momento, a igreja estava fazendo uma contínua oração por Pedro a Deus. Quando a igreja ora, quando a igreja entrega, quando a igreja confia, o céu se responsabiliza. Quando nós oramos, o Senhor entra na guerra. Quando nós oramos, o Senhor guerreia as nossas batalhas. Quando nós oramos, o Senhor se responsabiliza pelo livramento. A palavra diz que mesmo com uma alta segurança, com soldados ao seu redor, um anjo desce no meio da prisão. E aí eu posso imaginar Pedro ali descansando e confiando, descansando e confiando. O anjo chega dentro daquela prisão e fala: Pedro, vamos embora. Pedro, vamos embora, porque na casa da irmã Maria tem uma igreja que não para de orar. Porque na casa da irmã Maria tem uma igreja que não para de confiar. Que na casa da irmã Maria tem uma igreja crendo e acreditando no livramento do Senhor. Decandarassuriandará. Mesmo quando nós nos encontramos em situações desfavoráveis e difíceis, acredite, tem alguém orando pela sua vida. Acredite, tem alguém se movimentando em oração pela tua casa. Acredite, tem alguém se consagrando e entregando sua vida ao Senhor. A palavra diz que as portas, ontem eu até comentava com o evangelista Will, as portas começaram a se abrir como aquelas portas de shopping, que tem um sensor. Quando Pedro se colocava na frente da porta, a porta se abria. E foram abrindo porta por porta. E aquele homem foi liberto. Recebeu um livramento da parte do Senhor. Mas não foi porque ele era bom, não foi porque ele era merecedor, mas foi porque tinha uma igreja orando e clamando ao Senhor. Como eu disse, por mais que tentem paralisar o crescimento da igreja, nunca conseguiram. No capítulo de número 9, vai começar dizendo que Paulo recebeu cartas para ir até Damasco.
No versículo de número 1 do capítulo 9 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aquele homem respirava ameaças. O prazer dele era perseguir, o prazer dele era açoitar, o prazer dele era matar. Só que Paulo, ele não estava perseguindo homens. Paulo, ele não estava tentando paralisar ministérios humanos. Mas Paulo, ele estava tentando paralisar o crescimento de uma obra de um Deus poderoso. Paulo estava tentando paralisar o crescimento de uma obra que não começou no meu nem no seu coração, mas começou no coração do Senhor. Paulo, ele estava tentando paralisar o crescimento do Evangelho. Prova disso que quando o Senhor Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco, aquele homem cai ao chão. E quando o Senhor olha para ele, ele fala: Saulo, Saulo. O Senhor não fala para ele: por que tu está seguindo a minha igreja? Por que tu está perseguindo o meu povo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque se fosse obras de homem, irmãos, já tinha paralisado há muito tempo. Porque se fosse obras feitas por mãos humanas, já tinha destruído há muito tempo. Mas antes de ser responsabilidade minha, responsabilidade sua, o Senhor ainda se responsabiliza. Porque naquele encontro com o Senhor é gerado um livramento para aquele homem, é gerado salvação para aquele homem. Porque por onde o Senhor passava, em todo o seu evangelho, algo acontecia. E quando aquele homem cai ao chão, ele já cai convertido. O que tenho eu contigo, Senhor? A palavra diz que aquele homem cai cego ao chão. E aí o Senhor precisa de um obreiro para cuidar de Saulo, ou Paulo, como vocês preferirem. O Senhor precisa de um homem para cuidar daquela alma. E aí o Senhor chama Ananias. Ananias, eu tenho uma missão para o Senhor. Venha, Ananias. E aí o Senhor passa um endereço para Ananias e fala: tem um homem que está orando. Espera aí, irmãos. Aquele homem tinha acabado de encontrar Jesus. Aquele homem estava cego. Mas por mais que o nosso encontro com Cristo tenha causado marcas e feridas em nós, nós não podemos deixar de orar. A palavra diz que Paulo estava sem ver, Paulo estava sem enxergar, mas Paulo ainda sabia quem ele tinha encontrado no caminho de Damasco. Paulo conhecia aquela voz, aquele homem que ele havia encontrado naquele caminho. E ali o Senhor chama Ananias. Ananias fala: Senhor, eis-me aqui. E quando ele recebe o endereço, e o Senhor fala o nome daquele homem que esperava, Ananias fala: Senhor, tem certeza? Tem certeza que o Senhor quer que eu vá lá? Só que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você vai pisar aonde muitos não querem pisar. Se tinha uma coisa que ninguém queria fazer naquele momento, era encontrar Saulo. Se tem coisas que ninguém queria tratar naquele momento, era tratar da vida de Saulo.
Só que o Senhor precisava continuar a sua obra. Muitas das vezes o eis-me aqui é fácil dizer da boca para fora, mas o eis-me aqui também vai te levar para lugares que ninguém quer ir. O eis-me aqui vai te forjar a ir a lugares que ninguém quer pisar. O eis-me aqui vai te levar para lugares que não tem holofotes, que não tem câmera, que não tem aplausos, que não tem famas, mas é no eis-me aqui que o Senhor vai te levar. A palavra diz que quando ele chega ali, ele encontra aquele homem orando. E na onde nós lemos, o versículo 18 termina dizendo: um homem que estava respirando ameaças e mortes contra os discípulos. No versículo 18 diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele recuperou a sua vista, e levantando-se, foi batizado. Um homem que respirava ameaças de morte, agora as escamas caem dos seus olhos, e ele é batizado naquele mesmo momento. Só que eu quero caminhar aqui para o final, eu não quero perder tempo. A palavra diz no capítulo de número 13 que o Senhor separa Barnabé e Paulo para essa grande obra. E no capítulo onde nós lemos, no capítulo de número 16, eles já se encontram na sua segunda viagem missionária. O versículo de número 9 do capítulo 16 é bem interessante e me faz lembrar de algumas passagens, e eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. De noite veio uma visão para Paulo, de um varão pedindo socorro. Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Não estava no script de Paulo, não estava ali na programação, no cronograma de Paulo passar pela Macedônia. Isso me faz lembrar de João capítulo de número 4. Eu quero abrir um parênteses para dizer sobre isso, porque quando o Senhor precisa realizar a sua obra, Ele nos leva para lugares que nós nunca imaginaríamos estar. Às vezes nos perguntamos: Senhor, eu saí de tal lugar, agora estou aqui, por quê e para quê? Muitas das vezes os porquês e os para quês não é para nós entendermos de momento, não é para nós entendermos agora. Mas você precisa entender que quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós precisamos orar como Cristo orou no Getsêmani: Senhor, que seja feita a tua vontade. Não era para Paulo ir para Macedônia agora. Através de uma visão, ele muda toda a sua rota, ele muda o seu cronograma. E em João capítulo de número 4 vai dizer sobre Jesus Cristo. No seu capítulo de número 4 diz, no versículo 4 se eu não me engano: e era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra não diz que era necessário os discípulos passar por Samaria. A palavra não vai dizer que era necessário Pedro, Tiago, João passar por Samaria. Não. Era necessário Jesus passar por Samaria. Mas havia algo, havia uma barreira, que judeus não se comunicavam com os samaritanos. E como era necessário Jesus passar por Samaria? Jesus só passou por Samaria porque mais vale uma alma
do que qualquer decreto humano. Mas vale um valor de uma alma do que qualquer palavra contrária. Mas vale o valor de uma alma do que qualquer impedimento humano. Assim como era necessário Jesus passar por Samaria, foi necessário Paulo adentrar a Macedônia. A palavra diz no versículo de número 12, que eles chegam a Filipos, que era uma colônia, uma parte da Macedônia. E no versículo 13 diz: no dia de sábado, saímos para fora das portas. Isso me deu um start. Porque eles não foram para Macedônia para cultuar dentro do templo. É muito bom e necessário nós vivemos em comunhão aqui dentro. Mas o evangelho não se resume a isso. O evangelho, ele transcende as quatro paredes. O evangelho vai aonde ninguém quer ir. O evangelho adentra as bocas de fumo. O evangelho adentra os prostíbulos. O evangelho adentra clínicas psiquiátricas. O evangelho adentra UTI. O evangelho adentra hospitais. O evangelho adentra os presídios. Não porque é necessário nós irmos, mas é porque tem almas carentes e necessitadas de ouvir e serem salvas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Ao sair por essas portas, a palavra diz que depois de encontrar Lídia, uma vendedora de púrpura, sai ali uma mulher e vai de encontro a eles dizendo: eis que estes homens são homens de Deus. Eis que estes homens são verdadeiramente servos do Deus vivo. Eu quero ser objetivo nessa noite para falar sobre isso. Quando o Senhor Jesus Cristo pisou em Gadara, a palavra diz que prontamente os demônios foram até ele, porque os demônios também são submissos à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo liberta aquele homem, liberta aquela alma que estava amargurada por aqueles demônios, a palavra vai dizer que os demônios passam para os porcos. E ali os porcos prontamente saltam do abismo para baixo. Só que havia um detalhe dentro disso: os porcos eram a fonte de renda daqueles homens. E quando isso acontece, aqueles homens procuram afastar Jesus daquela cidade, procuram expulsar Jesus daquela cidade. Espera aí, irmãos, havia um homem possesso, havia uma alma sofrendo. E quando Jesus liberta, o que ele recebe é ingratidão. O que ele recebe é ser expulso daquela cidade. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes mais vale para nós os nossos valores terrenos do que uma alma. Mais vale para nós a nossa fonte de renda do que uma alma. E eu te pergunto nessa noite, responda para você mesmo: qual é o valor de uma alma para você? Qual tem sido o valor de uma alma para nós? É necessário nós fazermos uma reflexão para nós mesmos nessa noite. Será que estamos pregando só para nós mesmos? Será que estamos cantando só para nós mesmos? Qual é o valor de uma alma para você nessa noite? Quando aquela mulher sai em direção a Paulo
e a Silas. A importância de nós termos discernimento da parte do Senhor. A palavra diz que Paulo logo repreende, porque o objetivo daquela declaração era plantar no coração de Paulo e Silas a soberba. Porque quando a soberba é enraizada no coração do homem, aquele homem não consegue mais fazer a obra do Senhor como ele fazia antes. E era a tentativa do inferno: se eu colocar soberba no coração de Paulo, no coração de Silas, eu paraliso a obra. Mas Paulo estava debaixo do discernimento do Senhor. Paulo estava vivendo Efésios capítulo de número 6. Paulo estava revestido com as armaduras espirituais de Deus. E quando aquela palavra é lançada para ele, ele prontamente se direciona até aquela mulher. E pelo nome do Senhor Jesus Cristo, aquela mulher é salva, liberta, e ela serve agora para contar um testemunho que foi alcançada pelo poder de Jesus Cristo. Só que acontece com Paulo e Silas o que aconteceu com Cristo. Porque aquela mulher adivinhava. Todos que passavam ali pela cidade, ela era uma adivinha. E quanto mais ela adivinhava, mais ela gerava lucro para os seus senhores. Só que agora aquela mulher está crente. Agora aquela mulher está liberta. Agora aquela mulher já não é mais a mesma. Porque evangelho verdadeiro não é um evangelho que nos causa emoção, não é um evangelho que nos causa momento, mas é um evangelho que nos causa transformação. Avivamento verdadeiro e genuíno é aquele que nos transforma e nos faz viver uma nova vida. A palavra diz que aqueles homens, cresce a ira no coração daqueles homens, porque agora a fonte de renda deles foi perdida. Agora o dinheiro não estava mais entrando. Só que, como eu disse, eu repito, mais vale uma alma do que qualquer riqueza adquirida nessa terra. Mais vale uma alma salva, liberta, transformada pelo poder do nome de Jesus, do que prata, do que ouro, do que todas as posses que nós possamos adquirir nessa terra. Mas vale uma alma rendida, prostrada e liberta aos pés do Senhor Jesus Cristo. Só que por isso, Paulo e Silas, eles são presos. E eu já caminho para o final da mensagem. Porque, como eu disse, até de cenários difíceis, até de cenários desfavoráveis, o Senhor gera livramento, o Senhor gera testemunho, o Senhor gera experiência para nós contarmos. Mas, Patrick, parece que eu vou morrer. É desse cenário que você vai contar o testemunho. Mas, Patrick, parece que eu não vou aguentar. Mas é dentro dessa tempestade que o Senhor vai salvar vidas através da sua história. A palavra diz que Paulo e Silas estão presos. Só que perto da meia-noite, Pedro estava preso? Estava, mas estava orando. Pedro estava preso? Estava, mas estava descansando e confiando. E a igreja orando. Paulo e Silas estão presos. Mas a palavra diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam.
Irmãos, eles estão presos, eles não estão no congresso. Paulo e Silas oravam e cantavam. Irmãos, Paulo e Silas, eles estão presos, eles não estão numa festa, mas Paulo e Silas oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Oravam e cantavam. A minha pergunta para você é: quem é você dentro dessa prova? Eu estou passando pela prova, mas eu estou orando e cantando. Está difícil, mas eu estou orando e estou cantando. A porta está fechada, mas eu estou orando e estou cantando. Mas Patrick, eu não vejo providência, mas eu estou orando e cantando. Porque quando eu oro, quando eu canto, os céus começam a se movimentar. Os céus começam a agir em favor daqueles que oram, daqueles que cantam. Canta no vale, canta na tempestade, canta na dificuldade, canta na bonança. Porque quando eu oro, eu canto, eu alcanço o livramento do Senhor. A palavra diz, no versículo 24: ele segurou os pés nos troncos. Irmãos, eles estavam num cárcere, com os pés no tronco, presos, angustiados, mas os seus lábios ainda estavam livres. Se eu não posso adorar com minha mão, se eu não posso adorar com os meus pés, se eu não posso adorar com os meus olhos, se eu não posso adorar com os meus ouvidos, que não me falte voz para adorar e engrandecer o meu Senhor. E se me faltar a voz, eu adoro com o meu coração. E se parar os batimentos do meu coração, que a minha alma se regozije no Senhor. A palavra diz que quando eles clamam, quando eles oram, as cadeias são quebradas, e aqueles homens são libertos com todos os presos. E aqui eu quero terminar a mensagem, só que eu não quero focar agora no livramento de Paulo e Silas e dos demais presos, porque existem cenários que nós até vivemos livramento e alcançamos a vitória pelo nome do Senhor, mas há pessoas ao nosso lado que muitas vezes precisam mais do que nós. E isso é evangelho, irmão. Evangelho não é só eu pensar em mim mesmo. Evangelho não é eu pensar nas minhas próprias convicções, nos meus sonhos, nos meus planos. O Evangelho também é eu estender a mão. O Evangelho também é eu acreditar no que Deus tem para a vida do meu irmão. Porque a palavra diz que enquanto aqueles homens foram soltos, tinha um carcereiro no meio da história. Irmãos, o carcereiro era responsável pela prisão. O carcereiro também tinha família. O carcereiro também tinha uma fonte de renda a zelar. O carcereiro também era sacerdote de um lar. E aquele era o trabalho daquele homem. Quando eu posso imaginar que quando ele vê as cadeias se abrindo, se quebrando, eu posso imaginar ele olhando tudo aquilo como um desmoronar da sua vida. A palavra diz que quando ele vê tudo aquilo acontecer, o primeiro pensamento dele foi se matar, tirar a sua própria vida. E aí eu te pergunto, se Paulo fosse embora, muitas das vezes é a lógica. O Senhor resolveu a minha história
O Senhor me livrou. Agora eu posso ir embora. Só que quando Paulo vê aquela cena, aquele homem pegar uma espada para se matar, Paulo volta, olha para aquele homem e fala: não faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. Isso é olhar para o nosso próximo com um olhar de compaixão. Isso é olhar para alguém que estava cumprindo o seu ofício, estava ali cuidando do presídio onde ele estava. Mas Paulo não olha para o homem carcereiro, ele olha para a alma daquele homem. Ele olha para a vida daquele homem. Não faças nenhum mal. E no versículo 30 diz: e tirando-os para fora, diz: senhores, esse é o carcereiro dizendo, o que é necessário para eu me salvar? Com a permissão do pastor, eu peço para a igreja se colocar de pé nessa noite. Quando Paulo diz que estava ali, prontamente eu posso imaginar ele vendo uma esperança no meio do caos, uma esperança no meio de um cenário completamente adverso. Mas quando ele fala o que é necessário para me salvar, prontamente Paulo tinha uma palavra para ele. E na onde nós lemos, Paulo transfere uma resposta para ele: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Porque Paulo entendeu o desespero dele. Não era só por ele também temia pela sua casa, ele também temia pelo seu lar. Porque existem decisões na nossa vida que não refletem só em mim, não reflete só em você, vai refletir lá aonde você ora, vai refletir naquele alguém que você tanto busca por ele, vai refletir naquela pessoa que ninguém mais tem esperança, mas você continua orando por ela. Mas é através do seu passo de fé, é através da sua decisão, é através do crer em Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. E a palavra termina dizendo, no versículo 34: então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Um cenário que começou e poderia terminar mal, com o suicídio de um homem vivendo um cenário completamente adverso, termina com alegria. O que era para terminar com o suicídio, com a morte de um homem, termina com um culto de ação de graças na casa desse mesmo homem. Por quê, Patrick? Porque ele creu. E pelo crer daquele homem, pela decisão daquele homem, foi salvo ele e a casa, foi salvo ele e a sua família. E todos se alegraram pelo poder que havia e há no nome de Jesus Cristo. Vamos orar, pastor. Nós vamos orar, mas eu não poderia deixar de fazer um convite para você nessa noite. Você que está aqui no templo, ou até mesmo nos assiste por essa transmissão, a mesma graça, o mesmo livramento que alcançou Paulo, que alcançou Silas, que nos alcançou, também quer te alcançar nessa noite. A única coisa que você tem que fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. E através dessa decisão, a sua história é mudada, a sua vida é mudada.
O cenário adverso é mudado. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, você tem a oportunidade nessa noite de dar esse passo de fé e colocar Jesus no centro da tua história. Eu quero orar com você, querido Deus. A tua palavra foi ministrada e pregada nessa noite. Senhor, eu acredito e creio piamente, Senhor, que enquanto nós pregamos, plantamos, regamos, o crescimento e o resultado vem do Senhor. Pai, que o Senhor possa alcançar essa vida, Senhor, seja por essa transmissão, seja por esse coração quebrantado, contrito que há em nosso meio. Que o Senhor possa mudar, Senhor, cenário adverso. Que o Senhor possa salvar essa alma. Que o Senhor possa livrar. E, Senhor Jesus, gerar, Senhor, livramentos. Assim eu oro, crendo e acreditando no que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. E quem crê nessa noite diz...